Se um ser humano tivesse a capacidade de deslocar a direção da sua fé em 1 milímetro, se pudesse pelo menos dirigir a força das suas convicções para a vida e não para a morte, poderia remover montanhas do mundo dos eventos. Do livro A Escola dos Deuses. Vamos fazer aqui uma metáfora para a gente entender um pouco mais a fundo essa mensagem, né. Então imagina que você está segurando uma bússola. Se você estiver segurando uma bússola, que é um instrumento pequeno, até frágil, mas se você desviar apenas 1 milímetro no ponteiro, no início da sua jornada, isso pode te levar para um destino completamente diferente, talvez milhares de quilômetros de distância de onde você gostaria de estar. 1 milímetro, só isso. Agora, imagine que essa bússola é a sua fé, a direção em que você acredita, pensa, sente, vive. Essa é a sua bússola. E essa mensagem do livro, ela não é só uma mensagem bonita, né? É um chamado, é uma revelação. Sabe por quê? Porque, sem perceber, a maioria de nós tem usado a própria fé, ou como ele diz aqui, né, a força das convicções, para se autossabotar. Sim, com fé total, só que direcionada para o lado errado. A maioria de nós, sem nem perceber, coloca a sua fé na direção errada. A gente deposita a força das nossas convicções no medo, na escassez, na dúvida. A gente acredita mais nas dificuldades do que nas possibilidades. A gente acaba cultivando pensamentos como: "Ah, isso não é para mim, não vai dar certo, eu não sou suficiente". E o mais chocante, né, a gente faz isso com uma fé absoluta. Sim, e fé não é só coisa de religião, fé é onde você coloca a sua energia interior, é aquilo que você acredita sem questionar. E aí quer ver como que acontece no dia a dia? Você conhece alguém que trabalha duro, mas vive repetindo: "Ah, esse país não tem jeito. Isso aqui nunca vai melhorar. Eu nunca vou sair dessa vida". Essa pessoa tem fé, mas é no fracasso. Ou aquela mãe que vive preocupada dizendo: "Meus filhos vão sofrer no futuro. O mundo está perdido. Eu tenho medo de tudo que pode acontecer". Ela também tem fé, mas é no medo. Ou ainda, aquele jovem que diz: "Ah, não adianta estudar, não tem vaga para mim mesmo. Com o meu histórico, quem é que vai me dar uma chance?". Ele tem fé, mas é na exclusão. Tem também aquela pessoa que deseja formar uma família, encontrar um amor verdadeiro, mas vive repetindo: "Todo mundo trai, o amor só decepciona, é melhor ficar sozinho do que sofrer". Essa pessoa tem fé, mas é na dor. E a dor molda o mundo dela. E o mais triste é que muitas vezes essa dor nem é dela, foi herdada ou observada, vivida indiretamente, mas virou convicção. E toda convicção tem o poder de moldar a realidade. Ou seja, a fé está lá nessas pessoas, mas só precisa mudar de direção. Porque se essa mãe colocasse a sua fé na educação emocional, na criação com amor, no exemplo vivo. Se esse jovem colocasse sua fé no próprio crescimento, em aprender o que ninguém ensina, se esse trabalhador olhasse para dentro e percebesse que pode sim criar valor mesmo num sistema imperfeito, se essa pessoa colocasse a sua fé num amor maduro, não idealizado, se essa pessoa colocasse a sua fé no amor possível e não na desilusão passada, se ao invés disso, essa pessoa decidisse mudar 1 milímetro, apenas um, e começasse a acreditar que, sim, o amor verdadeiro exige paciência, autoconhecimento, presença. Se ela colocasse a sua fé na construção e não na repetição, talvez encontrasse alguém que também quer crescer, evoluir, construir, e juntos formariam algo que muitos já desacreditaram, né? Uma família saudável, com propósito e parceria. Então, sim, montanhas cairiam do mundo dos eventos,
Não porque tudo mudou ao redor, mas porque eles mudaram por dentro. E isso não é teoria. Deixa eu te contar um caso real. Eu não sei se você já ouviu falar na história do Rick Chester. Apesar do nome, ele é brasileiro, bem brasileiro. Ele vendia água na praia, sem diploma, sem apoio, sem contatos, mas ele soube direcionar a sua fé. Ao invés de acreditar que a vida estava contra ele, ele passou a acreditar que era possível aprender, crescer, ensinar. E aí um dia ele gravou um vídeo com dicas simples de vendas, ensinando as pessoas como vender água e multiplicar o dinheiro. E aí em um dia, esse vídeo viralizou. O Rick Chester até é famoso pelo bordão, né? Pega a visão. Esse vídeo viralizou e o Flávio Augusto viu esse vídeo, ficou encantado com a forma simples que o Rick explicou o empreendedorismo e aí desenrolou vários eventos, né? Depois disso, o Rick foi convidado para dar palestra, virou escritor, palestrou até na Universidade de Harvard. O Rick não esperou o mundo mudar, ele mudou, ele moveu 1 milímetro por dentro do "isso não é para mim" para o "por que não?", do medo da escassez para convicção no valor. E o mundo respondeu, porque a realidade não resiste a alguém que crê de verdade na vida. A fé, ela não é mágica, é uma direção interior e basta 1 milímetro de mudança para o sim, ao invés do não, para a esperança no lugar do fatalismo, e você começa a atrair novas experiências, novos encontros, novos caminhos. Quantas vezes você se impediu de tentar algo novo porque sabia, entre aspas, que não ia dar certo? Quantas portas nem chegaram a aparecer porque a sua fé estava focada no medo da rejeição, da perda, da repetição da dor? Mas e se você mudasse? E se ao invés de usar a sua fé para alimentar a escassez, você a deslocasse, mesmo que apenas 1 milímetro, em direção à vida, à abundância, ao que é possível? Eu não estou falando de pensamento positivo barato, estou falando de convicção profunda de que a realidade começa dentro, de que o que acontece fora é só um reflexo da direção que a sua fé escolheu aqui dentro. Grandes transformações não começam com sorte. As grandes transformações do mundo não começaram com eventos externos. Começaram com gente comum que decidiu acreditar de forma incomum, que teve coragem de mudar, né, de mover a própria fé do desespero para o propósito, da culpa para a criação, da sobrevivência para o sentido. As grandes mudanças começam com decisões internas, silenciosas, íntimas. Decisões de parar de se sabotar e escolher crer. Essas pessoas, sim, movem montanhas, literalmente, porque quando você muda dentro, o mundo muda por fora. E hoje o meu convite a você é para que faça uma revolução silenciosa, íntima, uma revolução de 1 milímetro, que pode parecer pouco, mas essa mudança de direção pode ser a diferença entre viver uma vida sobrevivida ou uma vida escolhida. Esse desafio pode parecer pequeno, quase invisível, mas é nesse pequeno gesto interno que começa a grande virada da sua vida. É nesse novo alinhamento que você vai sair da repetição dos mesmos resultados e entrar no campo das possibilidades, no território onde os milagres acontecem, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Reflita, onde você tem colocado a sua fé? Na esperança ou no medo? No crescimento ou na repetição, no amor ou na fuga, na coragem ou na desculpa, na criação ou na destruição, na vida ou na morte. Mude 1 milímetro hoje e o mundo vai se abrir como nunca antes. Mude a direção da sua fé, porque quem move a fé move a realidade. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que admita para qual direção a sua fé está hoje. Identifique o discurso que você tem repetido e que está te sabotando. Defina um novo discurso.
um discurso que vai passar, que você vai passar a alimentar daqui para frente e direcione a sua fé para onde você quer. Crie novos hábitos, amizades, ambientes que sejam alinhados com o novo discurso. Troque os grupos de queixa por grupos de crescimento. Tenha clareza da vida que você quer e assuma o compromisso. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha mover 1 milímetro, um sopro, um passo, um pensamento. Mude 1 milímetro por vez, mas mude com direção, com propósito e com firmeza. Você não precisa esperar estar 100% pronto. Você só precisa começar com 1% de coragem e repetir isso amanhã. Quando você entender que a bússola te pertence, está nas suas mãos, entenderá que a sua realidade começa por dentro e o mundo se curvará ao seu novo olhar, desde que você escolha a vida, porque ela já te escolheu. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.